Iniciamos a análise fraca comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou começar pelo portal GE e com uma grande notícia. Escalação do Flamengo: Danilo entra no lugar de Léo Ortiz e time deve repetir dupla de De La Cruz e Saul. Felipe Luiz ainda tem mais um treino antes de definir a equipe que vai a campo contra o Juventude no domingo. Graças a Deus o Flamengo vai voltar a jogar futebol. Tava com saudades. E vamos ver aqui qual é a escalação certinha desse time, esse provável time que vai inventar o jogo. Vai ter um jogo difícil. Lá é muito complicado. Tem a pressão da torcida, tem a questão do frio, tem várias variáveis lá que atrapalha muito, prejudica muito o jogo do Flamengo, mas creio que é um time experiente e tem tudo para vencer esse jogo. Vamos lá, provável time do Flamengo: Rossi, Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz, Saul, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Talvez o Cebolinha entre no lugar do Samuel Lino. Não, ele vai repetir o mesmo esquema tático que ele vem repetindo, o 4-2-3-1, com a Arrascaeta como camisa 10, dois pontas habilidosos, 6 Samuel Lino ou Cebolinha e Luiz Araújo pelo lado esquerdo. Prata deve ganhar descanso para esse jogo contra o Juventude. Saul, De La Cruz, Arrascaeta é um meio campo que toca bem a bola, também vai ter uma qualidade na saída de jogo que é muito bom para o Flamengo. Eu torço muito que o De La Cruz se adapte, volte a jogar o futebol dele. Eu acho que ele consegue essa evolução, que é um cara fundamental não só para esse jogo no Juventude, mas principalmente na Libertadores. E a principal arma do De La Cruz é a bola parada. Acho que se tiver a oportunidade para fazer um gol de falta, de se encantar na falta, isso aí vai ser um diferencial dele. Já na lateral vai ter dois pontas muito rápidos, Royal e Ayrton Lucas. São pontas, são laterais que gostam de chegar na área. Então o Flamengo vai ganhar muita velocidade. E a dupla zaga, acho que mesmo sem Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira formam uma boa dupla de defensivo, com boa saída de jogo. Então o Flamengo tem tudo para fazer um excelente jogo neste domingo contra o Juventude. Vamos para mais notícias do Flamengo. Prata é ausência no treino do Flamengo nessa quinta-feira. Quebrador de tabus, Prata é inscrita contra o Juventude. Então Prata é um jogador que volta e meia joga, depois demora um pouco, leva um certo tempo para se recuperar. Lembro lá na Libertadores também no início do ano, no início da Libertadores, que ele também foi para Venezuela jogar, não, para o Equador jogar. Só sei que ele foi, não entrou e ficou também quase um mês parado ali sem jogar seu futebol. Já o quebrar o tabu, o Flamengo já quebrou o tabu esse ano, então isso aí não me coloca pressão. A gente tem experiência, tem qualidade para vencer o Juventude fora de casa. O Flamengo está a 3 pontos do Cruzeiro, com um jogo a menos. Então, ganhar esse jogo em um tropeço do Cruzeiro e Palmeiras já ajuda o Flamengo a ganhar uma gordura. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. Acho que o Palmeiras tem 2 jogos a menos. O Palmeiras ainda fica na briga com a gente ali ainda, se ganhar esses 2 jogos. Mas se tropeçar, já começa o Flamengo a ter folga em relação ao Palmeiras e o Cruzeiro, que é muito importante. A briga vai ficar concentrada entre esses 3 times aí, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Vamos ver quem vai ter mais fôlego. O Cruzeiro está ligado à Copa do Brasil, venceu ontem o Atlético Mineiro por 2-0. O Palmeiras está ligado à Libertadores, assim como o Flamengo. Então vamos ver qual vão ser os focos desses times. E o Flamengo só tem uma coisa, é vencer, vencer, vencer para ser campeão. Vamos para mais notícias. Flamengo ioniza o Vasco. Tem alguém que entra, sei eu. Intenta o Vasco, posta fase.
comumente usada pelo clube do Flamengo. Não entendo nessa parte aí da frase e tal, mas que jogo feio ontem tu faz com o Botafogo. Parecia um pinball, já jogou um pinball, pode partir para um lado, partir para o outro. O Vasco fez o gol, fez ele jogar mais fechadinho, expondo contra-ataque para cima, tomou um gol de contra-ataque. Botafogo perdeu chances. Então, assim, Vasco passou e agora pega o Fluminense, outro clássico carioca. Um time do Rio vai chegar no final. E do outro lado vai ter o Cruzeiro versus Corinthians. Eu creio que o Cruzeiro é mais time que o Corinthians, mas tudo pode acontecer, ainda mais nesse jogo de mata-mata. E o Corinthians também é um time que cresce muito, independente do elenco que tem. Então vamos esperar a Copa do Brasil. Em relação a isso, ontem foi questão de nem secar. Assistir para passar o tempo, passar a espera do Flamengo domingo, que os jogos, pelo menos do Vasco Botafogo, teu sono. Mas foi emocionante a questão da rivalidade, mas futebol. Agora lembrei. Ontem eu cheguei a comentar até aqui em casa que vendo Vasco Botafogo, a gente não tem o que criticar do Flamengo, não tem o que criticar. O jogo deles é muito. Falta muita coisa. Você vê que o time do Flamengo joga e pega retrancas muito bem fechadas. Então, assim, a gente criticar o Flamengo por jogar mal, assiste um jogo do seu rival, que você vai ver que dos nossos rivais, você vai ver como é jogo feio. Vamos lá para mais notícias. Rian Roberto vive expectativa de ser relacionado por Felipe Luiz, atacante de 17 anos, é uma das promessas da base rubro-negra. É um jogador bom, habilidoso, vai para cima, veloz, não tem medo de usar a sua velocidade. Vamos ver se cair na graça do Felipe Luiz, ter oportunidade e arrebentar, consegue que esse Flamengo consegue se manter. Tá também analisando ali, o Alisson é um jogador que não vai conseguir achar espaço nesse elenco. Eu parei para pensar isso, acho que a primeira proposta boa para o Alisson, o Flamengo tem que abrir mão dele. Acho que não vai ser igual o Vitor Hugo, que pareceu muito bem, como o outro, Matheus França, um jogo do Vasco, que começou bem, primeira proposta, o Flamengo tem que vender, não é um jogador que, para mim, tem chance de se assumir, ser titular do Flamengo. O Rian Roberto já tem uma oportunidade ali, tem Samuel Lino, tem o Cebolinha que um X que fica, outro X que tem proposta. O Michael já está saindo, pelo que eu vi pelas notícias. Então é um jogador que pode achar um espaço ali. Claro que vai ter um concorrente como o Samuel Lino, mas se ele quiser ir para a Copa do Mundo, fizer uma boa Copa do Mundo, com certeza ele não fica no Flamengo Samuel Lino. Então o Rian Roberto começa a ganhar espaço. Vamos para mais notícias, saindo agora do GE e indo para o coluna do Fla. Estudiante tem o último teste antes do jogo contra o Flamengo pela Libertadores, como o Flamengo tem o último teste antes do jogo da Libertadores com o Estudiante, que acho que o foco do Estudiante é a Libertadores, eles ganham dinheiro e o Flamengo também não pode copiar em relação a isso, é uma grana boa, então ele joga sabendo que, jogando a vida deles, só o Flamengo que não necessita tanto essa grana, normalmente entra com mais mole, então o Flamengo tem que entrar com a cabeça muito bem focada nesses jogos, principalmente o primeiro no Rio, o Flamengo tem que abrir um bom resultado para fazer um jogo mais de igual para igual lá fora.
porque jogar Libertadores é um campeonato à parte com o brasileiro. Você pensa no brasileiro, você pensa num jogo mais leve contra o Juventude. Quando você pensa um jogo contra o Estudiantes, é um jogo mais pegado. Isso aí mentalmente você para e pensa, é assim as coisas. Vamos para mais notícias. O Flamengo define 3 fatores principais para iniciar a construção do estádio. Eu acho que o estádio é o foco, é a bola da vez. O Flamengo tem que juntar esse dinheiro, juntar essa grana e o Flamengo ter pelo menos 60% desse estádio para ser explorado, não vender o estádio para pegar dinheiro e construir. Acho que o Flamengo tem capacidade de juntar uma grana e iniciar esses estádios independentes de verba a mais. Vamos ver mais notícias aqui. Aqui tem um assunto que eu ia falar. O Rogério Ceni menospreza Fluminense e salta o Flamengo para a eliminação do Bahia na Copa do Brasil. Acho que o Bahia vai prejudicar. Jean Lucas foi para a seleção. O jogo na quarta vez, jogou na terça na altitude. Eu acho que o rendimento dele é um jogador muito importante para o Bahia. Essa vitória do Fluminense aí, eu acho que a CBF poderia não ter convocado o Jean Lucas, esperado outro momento, ou jogar no jogo aqui no Rio e ser dispensado, como foi Arrascaeta e Faelo, para o jogo da Bolívia. Acho que o Bahia saiu prejudicado, perdeu um jogador que é importantíssimo para o seu esquema tático. Esse jogo da Copa do Brasil contra o, o Fluminense. E vamos ver, acho que tem mais uma notícia que eu queria ler, tá aqui. Não. É isso mesmo. Vou encerrar aqui para não deixar o vídeo muito grande. Se essa análise falar comigo, Eduardo, amanhã eu volto com uma nova. Se Deus quiser.